Fala galera, quero dizer da alegria que é poder encontrar com você. Vamos só lembrar que nós estamos em uma caminhada muito fortemente ligada a uma trajetória de conhecimento, produzindo um conteúdo de excelência. Então, não esquece, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like, aquela força para que a gente possa continuar produzindo conteúdo para o Brasil e, obviamente, para você. Galera, hoje nós teremos aula 2 de História Geral, onde nós vamos analisar a antiguidade clássica. Se eu falo de antiguidade clássica, a classe é a base, é o fundamento para a construção do pensamento ocidental. Então nós iremos analisar sociedade e política na Grécia Antiga, em Roma. Vai ser um momento bem interessante, desafiador, e você precisa estar comigo para que esse momento venha se construir de maneira competente. Podemos começar? Está tudo de boa? De boa na lagoa, suave na nave, atento? Vamos então. Então, o primeiro momento dessa brincadeira é nós analisarmos a antiguidade clássica. Vamos ter aqui umas boas lembranças. A primeira lembrança, quando nós falamos, obviamente, sobre a antiguidade clássica, nós entendemos que ela representa a base do pensamento, a base do pensamento ocidental, ocidental. Obviamente, envolve as mais diferentes estruturas: política, sociedade, economia, cultura. Então, nós vamos avançar com competência sobre esses referentes temas. Quero lembrá-los que, quando falamos de antiguidade clássica, é a antiguidade enquanto base, enquanto fundamento. O clássico em questão, ele reflete aquilo que é fundamental. De boa até aqui? Vamos em frente? Então, vamos juntos, tá? E aí, obviamente, nós vamos começar essa brincadeira apresentando as estruturas política e social na Grécia. Se nós iremos apresentar a estrutura política e social na Grécia, é interessante que tenhamos a compreensão de que essa estrutura e social, ela se move de uma forma diferente se comparado à antiguidade oriental. Então, vamos lá, lembremos que a estrutura política e social grega, ela é diferente se comparado à antiguidade. Antiguidade. Davi, de que antiguidade você está fazendo menção se comparado à antiguidade oriental? Daquilo que convencionou-se chamar de o Oriente Próximo. Mas, Davi, qual seria o ponto de diferença dentro dessa comparação? Não é uma sutil comparação, na realidade, é uma comparação, é uma diferença decisiva. Mas qual seria ela? Vamos juntos que perceberemos. Quando nós falamos da antiguidade oriental, nós imaginamos o Estado teocrático. E aí, quando eu falo de Estado teocrático, de maneira óbvia, nós estamos tratando de estados onde os líderes, os reis, ou eles eram Deus, ou eles representavam os deuses. E não existia cidadania. Em outras palavras, na antiguidade oriental, o famoso Oriente Próximo, portanto, as civilizações ligadas ao Egito, à Mesopotâmia, inexistia cidadania. A sociedade
em questão, ela era uma sociedade de súditos. Ela era uma sociedade daqueles que estavam a serviço das autoridades. Eles não tinham participação política. Estou falando, por exemplo, de camponeses, artesãos, soldados, as camadas de menor expressão. Até mesmo escribas ou ainda oficiais militares, eles não tinham cidadania, até porque esse conceito não existia. Não havia validação por meio do voto. E aí, eu digo a vocês que essa é a grande diferença se comparado à antiguidade clássica. Bom, a estrutura política e social grega, o que é que nós iremos observar? Em primeiro lugar, nós observaremos observaremos o conceito de cidadania. E aí, quando eu falo no conceito de cidadania, a cidadania ela envolve direitos e deveres do indivíduo para com o Estado, mas vai mais além. A cidadania, ela dialoga diretamente com o voto, algo que não existia na antiguidade oriental. Então, temos com muita clareza o conceito de cidadania muito fortemente ligado à aplicação do voto. Essa seria, portanto, a relação, o diferencial, tá? Vamos lembrar ainda que na antiguidade oriental haviam estados teocráticos. Na antiguidade clássica, nós vamos falar de modelos como democracia, oligarquia, oligarquia, república, república. Então, de maneira didática e de forma bem óbvia o que nós estamos apresentando aqui, nós encontramos esse universo de amplas diferenças, tá? Posso dizer para vocês, de maneira notória, a cidadania, ela envolve um conjunto de direitos e deveres, mas a aplicabilidade está no voto. E a respeito das estratégias ou estruturas do exercício da governabilidade, nós podemos fazer menção à democracia, à oligarquia e à república. A democracia em Atenas, a oligarquia em Esparta e a república em Roma. De boa? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Estou me fazendo entender? Podemos continuar? Então, vamos juntos, todos atentos. Só lembrando, aula boa é aquela que é aprendizado. Então, a sua opinião é importantíssima para que a gente possa aperfeiçoar esse processo. Digo mais, sempre estarei calçando a sandália da humildade para fazer essa boa escuta em melhorar e corrigir esses processos. Vamos avançar juntos? Eu acredito que esse avanço ele é importante, interessante e saudável. Vamos em frente? Vamos então. Bom, então chegamos ao período homérico. Obviamente, né, nós estamos agora tratando da evolução política grega. Essa é a tratativa. Quero lembrá-los que a Grécia, enquanto país, seria uma realidade do século XIX. A Grécia, enquanto nação, uma realidade do século XVI, da Idade Moderna. Então, todas as vezes que nós utilizarmos os termos Grécia ou ainda gregos, é apenas para sermos didáticos. Afinal de contas,
Grécia enquanto país, alusão, século XIX. Gregos enquanto nação, Idade Moderna, século XVI. Mas por que faremos menção ao período homérico? Supostamente, ele dialoga com as obras do poeta Homero, a Ilíada e a Odisseia, e ele trata da reestruturação. Re, ele trata da reestruturação. A reestruturação da vir de quem? Da Grécia. A reestruturação da Hélade. Mas por que reestruturação? Vamos só lembrar que a Grécia, ela viveu uma experiência de povoamento, de povoamento. E esse povoamento, ele foi feito por indo-europeus, que habitavam entre a Europa e o rio Indo. Poxa, Davi, quais foram esses indo-europeus? Os aqueus, que participaram da construção da civilização creto-micênica. Podemos falar, além dos aqueus, os jônios, futuros fundadores de Atenas, os eólios, fundadores de Tebas, e os dórios, fundadores de Esparta. Só que compreendemos, quando os dórios eles chegam à Península Balcânica, a essa região que um dia viria a ser a Grécia, eles geram uma desagregação. Eles combatem violentamente os indo-europeus, dos quais eles pertenciam à mesma etnia, à mesma família. E aí irá acontecer aquilo que convencionou-se chamar de a primeira diáspora. A primeira diáspora grega. Esse período, também chamado de período pré-homérico ou período obscuro, ele estaria entre o século 20 a.C. e o século 11 a.C. Então ocorre uma dispersão, uma desagregação dessa comunidade de indo-europeus que iria dar origem à Grécia. E aí, em meio a essa dispersão, o processo de reestruturação, ele, didaticamente, foi dividido pelos historiadores como período homérico. Então, o que seria o período homérico? Ora, após a invasão dos dórios, fundadores, né, futuros fundadores de Esparta, ocorre uma redução da vida urbana. E aí, obviamente, aqueus, jônios, eólios, eles vivenciaram uma experiência de reestruturação daquilo que convencionou-se chamar de a comunidade gentílica. Mas, Davi, por que gentílica? O termo vem de gen, origem, origem comunitária. E essa origem comunitária diretamente associada à coletividade, às relações de parentesco, a uma economia agropastoril. Davi, por favor, quais mesmo as fontes que nós estamos utilizando para fortalecer o nosso estudo? As fontes que utilizamos, elas estariam associadas à obra A Ilíada e a Odisseia de Homero. Davi, a base educacional grega, queria lembrá-los, muitas vezes, quando se pergunta quem dos gregos apresentava uma cultura militarista, guerreira, e geralmente se evoca a condição dos dórios. Mas eu tenho que dizer para vocês que, na realidade, todos os indo-europeus tinham uma cultura guerreira, haja vista, inclusive, essa composição que aí está posta, né? A base educacional estava atrelada à virilidade, que seria, então, a suposta condição de se reproduzir em termos de família e de descendentes, a honra, que envolve o reconhecimento público ladeado do prestígio e da glória individual, combinado, então, ousadia e coragem.
Esse modelo de virtude, ele envolve o arete homérico. Esse arete homérico seria a base daquilo que convencionou se chamar de sistema de ensino entre os próprios gregos, tá? Então, a nossa brincadeira é essa. De boa, pessoal? Tudo bem? Então, quero só lembrá-los que esse período pré-homérico, do século 20 antes de Cristo até o século, digamos, 12 antes de Cristo, esse período pré-homérico, ele foi o primeiro povoamento da região dos Balcãs, da Hélade, daquilo que um dia viria a ser a Grécia. E os povoadores foram os então indo-europeus, aqueus, jônios, eólios e dórios. Eles foram os povoadores. Lembremos que os dórios, ao chegarem, eles acabaram impondo uma condição militarista, e isso gerou uma grande dispersão, a primeira diáspora grega. E aí a reorganização desse período, nós chamamos de período homérico, e essa reorganização, ela tem registros em 2 obras, a Ilíada e a Odisseia, do autor, escritor, do poeta Homero. De boa, pessoal? Até aqui, tudo bem? Então, Davi, o que é que marca mesmo esse período homérico? Ora, a retomada de uma estrutura social marcada pela coletividade, as relações de parentesco e economia agropastoril e subsistencial. Tá? Lembremos que a base educacional grega que permeou um sistema de ensino, ela era regida por essas orientações, virilidade, honra, prestígio, e que os gregos, de uma maneira geral, eles apresentavam uma condição de cultura guerreira. O próximo momento dessa trajetória, de grande importância e relevância, está no próprio período arcaico. Davi, o que é que vai marcar o período arcaico? O período arcaico, ele seria marcado, ele seria orientado pela transição da comunidade, a transição da comunidade gentílica, até então marcada pela coletividade, subsistencialidade, para aquilo que entendemos como concorrência, competição. Então, uma sociedade, uma sociedade orientada pela competição, concorrência, individualidade. Uma sociedade competitiva, competitiva. Um instante um só, concorrencial, competitiva. Essa seria a notoriedade da referida sociedade, tá? Então, só melhorando aqui, uma sociedade competitiva, concorrencial. Concorrencial. Davi, então, houve uma desagregação da comunidade coletiva. A sociedade agora é concorrencial e essa sociedade concorrencial é orientada pelo direito de herança. Esse direito de herança que implementa a propriedade privada. Que implementa a propriedade privada. Então, nós temos aqui, como estava a dizer, a segunda diáspora, tá? E essa segunda diáspora leva, então, os gregos a se dispersarem pelo Mediterrâneo.
pelo Mediterrâneo. E nesse universo de povoamento, a Ásia Menor, nesse universo de povoamento, o próprio Egito. E aí se perceberá um intercâmbio entre a cultura grega e a cultura oriental. Mais uma vez, todas as vezes que eu utilizo o termo grega, Grécia, gregos, obviamente eu estou sendo didático. Por quê? Porque a Grécia enquanto país, século XIX, e a Grécia enquanto nação, século XVI. O período arcaico, ele é um período, como eu disse para vocês, de transição, né? Ele, na realidade, seria a evolução do Homérico, e esse período que dá continuidade ao Homérico, ele é orientado pelo nascimento da polis. A polis que apresentaria uma organização política autônoma, com leis próprias, com moeda, com exército. Essa polis, pasmem vocês ou não, de base escravista. De base escravista. Eu quero lembrá-los, inclusive, quando nós falamos do Egito, quando nós fazemos menção à Mesopotâmia, nós entendemos que o então modo de produção asiático, sob a óde do marxismo, ele explorava a figura do servo, que era o camponês, o artesão, o soldado. Quando nós falamos de Grécia, Atenas e Esparta, ou ainda Roma, nós percebemos a estrutura escravista. Lembremos que no estado teocrático de regadio entre egípcios e mesopotâmicos, a propriedade é estatal. Agora, importante lembrarmos a cidade-estado de Atenas e Esparta, ou mesmo a civilização romana, nós observaríamos uma transição de um modelo coletivo para uma orientação competitiva, concorrencial, onde a transmissão da herança foi decisiva para a implementação da propriedade privada. Então, são modelagens diferentes de sociedade, cultura e poder. Gente, de boa, tudo bem até aqui? Posso continuar? Estou me fazendo entender? Aula boa é quando há aprendizado. Por isso que é muito importante nós estarmos juntos nessa caminhada. E também é muito importante nós termos uma percepção. Qual é a nossa percepção? Nós precisamos avançar nos conteúdos que são fundamentos para o discernimento de mundo. Dessa forma, eu tanto melhor conseguirei discernir o que está ao meu redor, como ao mesmo tempo fazer leituras muito mais assertivas sobre excetos, portanto, fragmentos de textos, enunciados, analisando e solucionando situações, problemas. Tá de boa? Não esquece então de se inscrever no canal, deixar sua crítica, a sua sugestão, o seu like, porque fortalece o trabalho, financia o trabalho e a gente vai avançar. De boa na lagoa, suave na nave. Pode continuar aqui com o prof, não esquece, tomar aquela aguinha, aquele chazinho, ou de repente tá com sono, aquele café, dá aquela ativada. Moçada, vamos juntos então. E aí, bom, nós chegamos à sociedade ateniense. Davi, por gentileza, o diferencial acredito que já havia mencionado a vocês, é a máxima da cidadania. Pessoal, quem eram os cidadãos? Os cidadãos no Egito, quem eram os cidadãos na Pérsia, quem eram aqueles que tinham cidadania na China, Índia, Japão, na Antiguidade Oriental, seja o Oriente Próximo à Europa ou o Oriente Distante. E não existia cidadania. Eles basicamente eram súditos de sacerdotes reis, de seus líderes que personificavam estados ou cidades-estado. Quando nós olhamos para o conceito de cidadania e tentamos analisá-lo ou interpretá-lo, as suas raízes estão diretamente conectadas com Grécia e Roma. Então, essa seria, portanto, a premissa, é o olhar que verdadeiramente importa para a nossa caminhada. Podemos seguir? Vamos juntos, ok? Então, vamos avançar. Davi, então, a sociedade ateniense ela envolve a cidadania, sim, um conjunto de direitos e deveres,
mas não há dúvidas que a cidadania ela está direcionada ao voto. Davi, quando nós falamos sobre a cidadania ateniense, em Atenas, o cidadão tem conexões com o nascimento, tá? Então, basicamente, ele era homem, nascido na polis, e ele, de maneira prática e de forma inevitável, exercia o domínio sobre as propriedades. Então, ele era proprietário de terras. Ele tinha um controle sobre as terras. Davi, quais são os grupos sociais? Vamos juntos desvendar esse mistério? Nós temos na sociedade ateniense, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura social. Nós temos a figura do eupátrida, tá? Davi, por gentileza, você fala que temos a figura do eupátrida, então quem é o eupátrida? O eupátrida, filho do pater. O eupátrida, ele é o líder, ele representa o aristocrata, ele é a aristocracia. A aristocracia. Onde Aristo significa os melhores, Kratos, poder. Então, a figura do eupátrida, a figura. Então, temos o eupátrida, temos os demiurgos, temos os jorgóis, temos os tetas. Davi, os demiurgos, basicamente, comerciantes, mercadores, intercambistas. Os jorgóis, eu estou falando de lavradores, pequenos proprietários, tá? Lavradores. Quando eu falo dos tetas, eu falo dos trabalhadores braçais. Trabalhadores braçais. Davi encerra aqui? Não, óbvio que não. Nós temos outras categorias que merecem ser mencionadas. Quais seriam elas? Eu citarei para vocês os ditos metecos, que atuavam em atividades urbanas também, eles basicamente eram estrangeiros. Estrangeiros, e nós temos a figura dos escravos. Davi, os escravos, eles poderiam ser endividados, eles poderiam ter nascido escravos, mas basicamente eram prisioneiros. Uma pergunta: a cor da pele, ele é preto? Qual é a cor da pele do escravo? Fundamentalmente, nós fazermos essa reflexão. Na realidade, ele pode ser branco, pardo, mediterrâneo, ele pode ter qualquer que seja a pigmentação da pele, qualquer condição fenotípica. Eu queria lembrá-los que os escravos da antiguidade clássica, Grécia e Roma, eles não estão amarrados a um fenótipo específico. Então, lembremos que gregos eram escravos de gregos, romanos eram escravos de romanos. Mas, Davi, quando essa relação ela se fecha na figura do negro africano, em primeiro lugar, eu queria dizer que ela não se fecha, porque se nós analisarmos a Idade Moderna, lá idos do século XVI, nós perceberemos que populações nativas foram escravizadas. Populações nativas, os povos originários das Américas chegaram a ser escravizados. Mas o mercantilismo europeu, seja ele de orientação portuguesa, holandesa, inglesa, eles sim desenvolveram em um padrão de profunda desumanidade atividade escravista para com africanos, negros, pretos. Então é importante só construir esse paralelo. Na antiguidade clássica, o escravo ele pode ser o branco, o mediterrâneo, ele pode ser o amarelo, ele pode ser o negro, o africano, ele pode ser o asiático. Enfim, então não existe uma orientação fenotípica específica que determina a condição do escravo. Me fiz entender? Está claro? Vamos avançar. Bom, o próximo momento que eu quero apresentar para vocês diz respeito à estrutura política em Atenas. É muito valoroso que saibamos. Atenas, obviamente, né, uma polis, né, a gente está falando da polis de Atenas, uma cidade-estado, e Atenas, ela viveu uma condição de monarquia
Essa monarquia tinha, obviamente, um líder que didaticamente chamaríamos de rei, evoluiu para um arcontado, onde havia um corpo de ministros, dentre eles legisladores, Solon, Drácon. Não bastasse, do arcontado nós podemos fazer menção à famosa timocracia, onde o governo estaria relacionado à riqueza pessoal, familiar, posteriormente uma tirania, que lembra práticas populistas, onde um líder tirano, um tal de Pisístrato, ele teria implementado uma política de pão e circo, alimento e diversão. Mas o grande eixo de evolução da história política ateniense foi, sem dúvida, a democracia. E aí, ao falar da democracia, tão importante para nós analisarmos e termos o discernimento de mundo para provas, concursos públicos de natureza diversa, eu quero sim declarar que essa democracia apresenta importantes peculiaridades e diferenças se comparado ao tempo presente. Então, podemos ir juntos? Vamos então. Bom, ao falarmos de democracia, Solon, legislador ateniense, ele lançou fundamentos para a futura democracia, mas quem é considerado o pai da antiguidade clássica, o pai da democracia na antiguidade clássica, Clístenes. Quais eram os fundamentos da democracia? A democracia ela era direta, então os cidadãos tomavam as decisões votando diretamente na praça pública, que era a ágora. Reunia-se na praça pública os ditos cidadãos, formando a eclésia, que seria a Assembleia Popular. Mas, Davi, essa reunião de cidadãos, quem era o cidadão? Eram os homens que teriam maioridade, nascidos na polis, em Atenas, e filhos também de nascidos. Então, o que seria um cidadão? É aquele que participará do direito de voto. Ele traz consigo uma equação de direitos e deveres dele para com a cidade. E ele nasceu em Atenas, ele é filho de atenienses, ele tem uma maioridade. A partir desses critérios, ele vai votar. Davi, o cidadão, ele é rico ou pobre? Observaremos eupátridas, aristocratas, os eupátridas que eram aristocratas, senhores de terras, afortunados. Mas não apenas os ricos. Nós encontraremos, por exemplo, trabalhadores braçais, como os tetas, ou ainda os georgóis, que eram pequenos proprietários ou lavradores, participando. Obviamente, eles participariam da famosa eclésia, que era a Assembleia Popular. Então, isso fica aclarado para conosco. Davi, e os demiurgos também, na condição de mercadores, comerciantes, intercambistas, participavam. Quem era excluído da democracia? Mulheres, crianças, estrangeiros e, obviamente, escravos. Então, eu posso apontar que a democracia ela foi direta, porque as decisões eram tomadas diretamente em praça pública, que era a ágora, onde a Assembleia Popular se reunia, a eclésia. Ela era patriarcal. Então, não há a participação feminina. E, além de ser patriarcal, ela é sustentada pela exploração do trabalho escravo. Ela é escravista. Então, nós temos aqui a arquitetura de poder que define esses padrões da democracia sob a liderança de Clístenes. De boa até aqui, pessoal? Tudo bem? Posso falar dos princípios da democracia? Vamos para os princípios, então. Dos princípios da democracia. Princípios, podemos fazer menção à isonomia, onde todos são iguais perante a lei. Lembremos que todos os cidadãos.
a isocracia, onde todos teriam a mesma participação no governo, todos, obviamente, os cidadãos. E aí o próximo momento seria a isegoria, onde todos os cidadãos teriam expressão em assembleia, a expressão libertária em assembleia. E aí você vai, obviamente, me perguntar: "Davi, e os mais ricos?" Eles tinham grandes chances de desenvolver leituras profundas, ter uma vida dedicada à pesquisa, à observação, à reflexão e ao debate. E nós essa condição chamaremos essa condição notada de, vamos lá, chamaremos de ócio. Davi, o que seria o ócio? O ócio seria a capacidade de pensar, refletir. Então, o ócio ele envolve a reflexão, tá? Seria, portanto, o ócio. Eu quero lembrá-los de mais um detalhe. Quando nós falamos de ócio, são as camadas mais abastadas, ou aqueles que poderiam ser financiados pelos ricos. Davi, por favor, o ócio ele permitiria a implementação daquilo que convencionou-se chamar de bulê, onde a bulê seria o grande conselho de administração, o conselho dos 500 que administravam o dia a dia. Então, o conselho dos 500, tá? Que estariam administrando o dia a dia em Atenas. Davi, qual o nome daquela instituição que no mundo contemporâneo chamamos de impeachment, mas na antiguidade clássica ela teria uma função de proteger a democracia ante golpes ou tentativas de desestruturação? Qual o nome da referida instituição? Nós chamamos a referida instituição de, vamos lá, ostracismo. Davi, então, o ostracismo seria uma instituição para proteção da democracia. Como é que nós comparamos a democracia atual com a democracia de Atenas? Atualmente, a nossa democracia é indireta ou representativa, já que o quantitativo de milhões de cidadãos não conseguiriam tomar decisões em praça pública. Nós escolhemos os nossos representantes, deputados, senadores. Em Atenas, o cidadão, pelo contingente populacional, toma as decisões diretamente. Outro detalhe: hoje nós estamos a viver em uma cultura capitalista de exploração do trabalho social assalariado. Lá em Atenas, a exploração social era o trabalho escravo. Então, nós temos aí importantes paralelismos que desvendam para conosco elementos importantes, tá? Então, a democracia hoje, ela é, obviamente, vamos lá, a democracia hoje, ela é indireta. Em Atenas, clássica, direta. A democracia na atualidade, cultura capitalista, as relações assalariadas de produção. Na Atenas clássica, a democracia era escravista. A democracia hoje, ela permite a inclusão feminina. Em Atenas, ela era patriarcal. E aí, um questionamento. Afinal de contas, a democracia ateniense, ela era inclusiva ou ela era excludente? Não há dúvidas. Ela, se comparada à atualidade, era excludente, mas se comparada ao Estado teocrático de regadio no Oriente Próximo, ela foi um importante avanço. Pessoal de boa, na lagoa, suave, na nave, eu sei que é conteúdo, informação, mas você estar preparado para esse momento. Eu diria que esse é o seu momento. É fundamentalmente o seu tempo de avançar, de acreditar nesse projeto e nesse propósito acadêmico,
de alcançar uma aprovação, seja na Unicamp, na FUVEST, em vestibulares regionais ou no próprio Enem, ou mesmo consumir um conteúdo que nós estamos projetando de qualidade para primar por uma melhor visão de mundo, tá? Vamos avançar? De boa até aqui? Vamos? Então vamos juntos. Sociedade espartana. Sociedade espartana, ela traz consigo uma orientação mais simples se comparado à ateniense. Vamos analisar, então, a sociedade espartana. Na sociedade espartana, nós mencionamos os Esparciatas. Citamos os ditos periecos, mencionamos os ilotas. Davi, os Esparciatas seria a aristocracia, os senhores proprietários de terras, a aristocracia. Mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer menção aos burocratas. Os periecos são os habitantes da periferia, geralmente desenvolviam atividades urbanas, então eu posso falar aqui de artesãos, comerciantes, mercadores, tá? Comerciantes. E os ilotas, eles seriam os servos do Estado, os servos dos Esparciatas. Então, os ilotas seriam os servos. Pessoal, fundamental agora perceber. Esparta, fundada pelos dórios. Os Esparciatas são senhores das terras, comandam o Estado, lideram a burocracia. Os periecos não têm cidadania, são habitantes da periferia, não são reconhecidos cidadãos, desenvolvem atividades urbanas, trabalhos ligados ao artesanato, são mercadores, comerciantes, intercambistas. Os ilotas são servos, figuras análogas, digamos, ao escravo, depende da metodologia explicativa que você venha a colocar em questão, porque os ilotas podem ser considerados em Esparta ou servos ou escravos. E a diferença básica de servo para escravo é que o escravo ele pode ser vendido, transferido, comercializado, posto como herança. Não esquecer. Vamos comigo então. Davi, a sociedade espartana, ela apresentou essa relação e ela nos convida a uma estrutura política que é importante nós apresentarmos. Vamos pontuar. Nós temos, por exemplo, a Gerúsia, a Ápela, e nós temos o Conselho de Éforos. A Gerúsia era um conselho de anciãos, 28 anciãos, maiores de 60 anos com 2 reis. Ela fazia leis, ela opinava, analisava questões fundamentais na vida de Esparta. Lembremos que é a sapiência do ancião, e aí obviamente, Gerúsia tinha suas reuniões lideradas pelos mais importantes Esparciatas. E esses mais importantes Esparciatas advinham de um conselho superior, a Ápela. Então, a Ápela era formada por importantes Esparciatas, seria, obviamente, uma assembleia de Esparciatas, senhores de terra, senhores da administração pública, mas era o Conselho de Éforos, o famoso Conselho de Notáveis, formados por 5 membros que comandavam toda a Esparta. Por isso o termo oligarquia. O que seria oligarquia? Forças políticas locais que exerceriam o poder nacional. Essa oligarquia comandaria futuramente, a Liga do Peloponeso. Davi, por gentileza, o que é mais importante, então? Na democracia, o exercício participativo é direto de ricos e pobres, desde que sejam homens com maioridade, nascidos em Atenas, filhos também de atenienses.
Lá em Esparta se percebe muito claramente que aqueles que deteriam o poder executivo é o Conselho de Éforos, os famosos Eforatas, que eram notáveis. Eles personificam uma oligarquia, onde forças políticas locais exerceriam o poder, digamos, nacional. E aí eu estou falando da Liga do Peloponeso, que reunia várias cidades Estado associadas a Esparta. Os demais órgãos, muito embora eu tenha citado, mas eles não são de grande expressão. A Jerúsia, um conselho, tá, de anciãos, com os ditos dois reis meramente simbólicos, e a Ápela, uma assembleia de Espartiatas. O poder realmente estava entre os Eforatas. Bom, Davi, o que foi esse período clássico? O período clássico, nós temos a ascensão da polis, que é a cidade-estado. Vamos só lembrar que haviam dois modelos antagônicos, de um lado Atenas, de um outro lado Esparta. De um lado Atenas, de um outro lado Esparta. Lembremos que Atenas fundada foi pelos Atenas fundada foi pelos jônios, pelos jônios. Esparta fundada pelos dórios. Ambas apresentavam uma cultura militar, nós não podemos, obviamente, descartar, tá? Mas lá em Atenas há uma preocupação para o desenvolvimento da mente e o corpo. Em Esparta há sim uma cultura militar, há uma visão muito fortemente ligada para o cuidado com o corpo, uma cultura de treinamentos que se iniciava lá na puberdade. Na realidade, desde a infância que os filhos eles eram orientados para a guerra. Falando em guerra, como nós estamos no período clássico, as guerras médicas marcadas por um conflito entre Davi, que conflito foi esse? Gregos e os povos medos, também chamados de persas. Davi, o que é que estava em disputa? O que era disputado seria a bacia do Mediterrâneo Oriental, tá? A bacia do Mediterrâneo Oriental era o que estava em disputa. A bacia do Mediterrâneo Oriental. O que é que irá acontecer? Os gregos vencerão os persas. Atenas e Esparta lutarão de forma independente. E eles derrotam os persas e eles estabelecem um padrão de estabilidade. Só que Atenas, com a sua espertalice, a sua estratégia, a sua capacidade de manipular e seduzir em torno de sua cultura, o que é que Atenas irá fazer? Ela lidera aquilo que convencionou-se chamar de século de ouro. Então, o que era o século de ouro? Seria a liderança. Seria a liderança de Atenas. Em que perspectiva? Na perspectiva das artes, das letras. Então, o século de ouro, ele é orientado pelas artes, ele é orientado pelas letras, ele é caracterizado por obras de grande impacto, templos, praças, tribunais. Então, o que foi o século de ouro? Um líder militar chamado de Péricles. Governou Atenas por um período de grande importância, onde se teria o ápice da democracia e do imperialismo ateniense. E esse ápice da democracia e do imperialismo estaria sobre a Liga de Delos, que reunia a Liga de Delos, que reunia mais de 100 cidades. Então, a Liga de Delos, reunindo mais de 100 cidades
atenienses. Eu espero que até aqui esteja fazendo sentido essa troca que nós estamos desenvolvendo, tá? Eu espero que eu esteja me fazendo entender, e agora a gente vai para a finalização, obviamente, desse eixo, e na finalização desse eixo nós temos a Guerra do Peloponeso. E aí, quando eu falo sobre a Guerra do Peloponeso, eu afirmo para vocês, temos na Guerra do Peloponeso Atenas, que comandava a Liga de Delos, contra a sua rival, contra o modelo antagônico de civilização, que seria Esparta. Essa guerra durou um período, aproximadamente 2 décadas de conflito, e após essas 2 décadas de conflito, pessoal, a Grécia ela vai colapsar. Atenas democrática, Esparta oligárquica. Atenas à frente da Liga de Delos, Esparta à frente da Liga do Peloponeso. 2 modelos antagônicos, e em meio a esses antagonismos, o suicídio. Os gregos, eles estarão agora em colapso. O colapso dos gregos, também chamados de helenos, e em meio a esse colapso, a invasão macedônica. A invasão macedônica. E por meio da invasão macedônica, tenho que contar para vocês, os macedônicos eles ascendem, e nessa ascensão o pai de Alexandre, Filipe da Macedônia. E aí o que é que Filipe irá fazer? Ele fundará um estado teocrático, que o seu filho, mentoreado por Aristóteles, continuou. Esse estado teocrático, ele levou a um império. O Império de Alexandre, onde Alexandre se autoproclamava o filho de Zeus sobre a terra. Davi, então você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que o período clássico, de forma paradoxal, ele vai suprimir a cidadania. Outrora, o cidadão era aquele indivíduo que tinha direito de voto. Agora, Alexandre, se autoproclamando filho de Zeus sobre a terra, ele tem poderes absolutos e ele vai estruturar um estado teocrático onde a Macedônia exercerá domínio e poder sobre toda a Grécia. E esse domínio e poder sobre a Grécia, conhecido ficou como cosmópole, ou seja, a cosmópole, ela seria a cidade universal, marcado por grandes monumentos e, ao mesmo tempo, o fatalismo, onde ninguém poderia ir contra. Ninguém poderia ir contra quem? Os macedônios. Os inimigos, os macedônicos, levariam seus grandes exércitos. Alexandre comandava a região dos Balcãs, Alexandre tinha os exércitos gregos, mas ele alcança o Egito, ele alcança a Palestina, a Pérsia, a Fenícia, ele vai chegar às fronteiras da Índia, ele tem um exército colossal de mesopotâmicos. Ele, Alexandre, promoveu aquilo que convencionou-se chamar de helenismo. O que era o helenismo? Seria a fusão da cultura grega com a cultura oriental, a filosofia grega com a cultura oriental. Um capítulo importante da civilização clássica. E talvez você me questione, Davi, quem iria derrotar Alexandre? Eu sei que é cenas para o próximo capítulo, mas Alexandre ele foi autodestrutivo para com o seu próprio corpo, tendo uma vida muito fortemente regada com o álcool, acaba sendo acometido em uma viagem
de uma febre, e essa febre teria desestruturado internamente os seus órgãos já combalidos por uma vida de autoagressão. Ao falecer, os seus generais comandarão e irão dividir o Império Macedônico. O que virá então, cenas dos próximos capítulos, que logo, logo nós falaremos. Fique atento, já já continuaremos com a civilização romana.